Salve, salve, queridos seres orgânicos do nosso Brasil, quiçá da América Latina, porventura de todo o globo terrestre. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma e não singela leitura do livro Wilhelm Reich e a Orgonomia, do ilustríssimo colaborador e amigo de Reich, Ola Hackens. Bom, era para ser ontem. Chegou alguém. Temos o primeiro. O primogênito. Não sei quem você está, quem é você. Por favor, faça um comentário para que eu saiba seu nome. Vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, terceira leitura, a gente está no capítulo 2, Reich e o período psicanalítico. Lemos semana passada 3 páginas apenas. Devemos continuar por essas outras 3 páginas hoje. Lembrando que o nome desse que vos fala é Paulo Borges, psicólogo, analista reichiano, amante da orgonomia, possuidor de uma caixa orgânica há 7 anos, confeccionando centenas de viseiras e mantas orgânicas. Lembrando que há também um curso online gravado sobre confecção, ensinando a confeccionar as mantas e todos os derivados orgonômicos. Vamos lá fazer um parêntese desse luto. Esmeralda, minha jovem, boa noite. Fazer uma breve e singela homenagem ao nosso querido Ozzy Osbourne, que nos deixou. Alguns não sabem quem é, mas quem sabe, cante comigo. Não cante comigo, não. Mas vamos lá, um grande abraço para o Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne, que nos deixou essa semana e fez seu último show há umas 3 semanas. Vamos lá, pessoal. A gente parou na página 22, tá certo? Então, vamos voltar aqui. A gente terminou o parágrafo que ele tinha descoberto as correntes vegetativas. Aquele arrepio que a gente sente, ou após uma prática de bioenergética, uma prática de respiração profunda e prolongada, uma prática de mobilização de algum dos segmentos, e a gente fala desbloqueou, mobilizou. O que é desbloquear e mobilizar? E mobilizar? A gente, por exemplo, pegando aqui o segmento cervical, o segmento oral, ao fazer algumas mobilizações, seja com as massagens e uma respiração contínua, que é a diferença entre as massagens das massoterapias e as massagens somáticas bioenergéticas reichianas. Há um contato entre o profissional e quem está recebendo a massagem de forma ativa, consciente, sempre pedindo para que a dor ou a angústia, a agonia que sinta, a gente respire em cima dela, respire com ela, respire com a dor, né? E solte exalações profundas. A exalação profunda com som, seja um palavrão que for, e essa é a mobilização que a gente quer dentro das terapias somáticas, das terapias reichianas. Som, respiração, movimento, se entregar e deixar que a contração da dor ela vá a um ponto que ela se expanda e que ela exploda e que haja uma descarga, pode ser de raiva, e depois um choro. Então, a gente está entendendo as sobreposições de emoções. Uma emoção ela não está sozinha. Há um encadeamento de emoções, as camadas profundas das nossas defesas frente às memórias, emoções, do que a gente está guardando. Então, a raiva é uma emoção que ela vem
de acordo, ela vem contra, ela vem por causa da constante repressão. Não fale, não diga, não expresse, não se movimente. E aquilo eu quero, mas não vai, eu quero. Então veja, mandíbula travada, trapézio. E a respiração mais tensa, mais comprimida. Então, ao mobilizar a respiração, entrar em contato com essa dor, com essa angústia, com o que for, a raiva, a revolta pode vir primeira. Mas a revolta, ela veio em consequência de uma outra repressão, de um afeto, de um carinho, de um toque, de um impulso, que é o que a gente falou, de um impulso, de uma necessidade. E essa necessidade foi sendo frustrada. E a frustração nos leva à tristeza, né? Ao se abandonar, ao perder a batalha, perder as forças, perder a qualidade vital da gente. Então, pode ser que venha um choro. Após aquele choro, como a gente chora, quando a gente já chorou outras vezes, que dá até um alívio depois, né? Uma canseira, um se entregar, né? E aí vem a reorganização neurológica, neurofuncional. Vieram coisas à mente, vieram coisas no corpo e veio a expressão, a emoção, que é essa expressão da energia vital, do que a gente sente. Após isso, esse acolhimento, esse fechamento, e como foi? Como é que você está agora? Então, isso tudo, quais são as sensações no corpo? São das correntes vegetativas. E a sensação é muito crucial para o trabalho corporal. A gente voltar à sensação, a sensibilizar nosso corpo, a sensibilizar e a gente se conscientizar do que não estava sentindo, do que está sentindo, do que passou a sentir. Então, é um eixo de sentir e se conscientizar. E essa integração. Aí fecha-se uma sessão, fecha-se um momento. Tá certo? Então, foi aí que a gente parou nessa descoberta do Reich, tá bom? Das correntes vegetativas, neurovegetativas. Então, vamos lá. Tornou-se logo evidente que essas correntes apareciam apenas quando ocorria um considerável desbloqueio dos espasmos e das tensões, de modo que o paciente podia relaxar e respirar bastante livremente, começando a perceber uma sensação de bem-estar, sempre mais geral. Ai, que coisa gostosa! Entre outros, estes tornavam-se sintomas de progresso terapêutico e, como tais, assumiam uma importância sempre crescente para a avaliação do quanto se havia conseguido. Mas o que eram na realidade? E qual era a sua função no todo da economia do organismo psicossomático? Essa luz, meu óculos multifocal, às vezes atrapalha um pouco. Vamos lá. E qual era a sua função no todo da economia do organismo psicossomático? Essas foram interrogações que Reich não mais perdeu de vista. E a elas retornaremos adiante para aprender quais foram as soluções que ele encontrou. Bom, baseado nas pesquisas que descrevemos até aqui, ele elaborou uma nova técnica terapêutica, a análise caracterial, ainda na psicanálise. Nos primeiros anos, quando trabalhava nessa nova técnica, ocorreu também um outro fato de que lhe chamou a atenção. Quando um paciente tornava-se consciente de uma postura ou de modo de comportar-se, frequentemente mudava-o, às vezes apenas momentaneamente, e apresentava uma nova postura. Desencadeamentos. Descarregou, se percebeu. A minha postura física mudou. A minha postura de relacionamento, de comportamentos no dia a dia mudou. Talvez momentaneamente. Mas entre retroceder e manter essa nova postura, um meio termo. Então, um novo comportamento. Quando tornava-se consciente dessa nova postura,
mudava novamente para outra postura ou algumas vezes retornava à anterior. Era como se o caráter se constituísse de estratos intercambiáveis, estratos, né, fases, uma em cima da outra. Ou como se fosse semelhante a uma fortaleza com várias linhas de defesa, uma através da outra. Posto que o compromisso terapêutico, que nas primeiras fases do desenvolvimento podia ser considerado como pura análise do caráter, dirigia-se sempre mais para o ataque à couraça muscular. Essa estratificação do caráter vinha ocupar um papel secundário. Ele atacava, via reação, e essa estratificação do caráter vinha ocupar um papel secundário. O compromisso endereçava-se mais à transformação das tensões corpóreas, mas acontecia que, quando se conseguia desbloquear uma tensão, a emoção correspondente não se tornava consciente ou não era expressa. Era como se ela procurasse refúgio em uma nova tensão ou reativasse alguma tensão anteriormente dissolvida. Olha, o inconsciente querendo buscar, não ser expresso diretamente, voltar. Olhou, sentiu a luz. É muito, não tem estrutura ainda. Então ela voltava para alguma outra ancoragem. E eu vou fazer um parêntese. Nisso daqui é o importante quando a gente vai trabalhar, por exemplo, ao invés de atacar, como ele fala, logo uma região bloqueada, a gente tem que certificar da qualidade do bloqueio no segmento ocular. Esse é o básico. Por quê? Talvez trabalhar no diafragma muito rápido, ou trabalhar no peitoral muito rápido, descarregar uma raiva muito intensa, essa emoção que se desbloqueou, dessa estratificação, ela pode buscar um outro caminho. E esse caminho pode não ser descendente para a descarga genital, como é o objetivo da terapia, mas ela pode buscar uma outra ancoragem, como foi dito no texto, e subir para os olhos. E aí tem um ataque de pânico, um descolar da realidade, e a pessoa ficar um pouco obnubilada, ou ficar um pouco paranoica, ou ficar, numa palavra normal, o cotidiano da psicologia, desorganizada. Então, ele foi observando isso. Para onde ia a emoção? Para onde ia a descarga? Ela se acoplava em que nível de segmento corporal? Ela se acoplava e encontrava morada em qual traço de caráter ainda deficitário? Tá certo? Vamos lá. Anteriormente dissolvida. Trabalhando diretamente sobre as tensões, liberavam-se finalmente as energias emocionais reprimidas que se manifestavam também nas correntes vegetativas. Quando a nova técnica terapêutica alcançou esse estágio, Reich a definiu como vegetoterapia caracteroanalítica. Foi mais ou menos isso que eu falei há 1 minuto e 37 segundos atrás. Ou mais simplesmente vegetoterapia, ou para os íntimos, a boa e velha vegeto. Entretanto, o trabalho analítico sobre o caráter permanecia sempre uma parte importante da nova técnica. Sempre lá de olho. Antes de elaborar a nova técnica da análise caracterial e da vegetoterapia, que com toda a probabilidade o afastavam da psicanálise, ó aí, ó, o afastavam da psicanálise, Reich havia dado as suas mais importantes contribuições à teoria psicanalítica, contribuições que haviam preenchido os vazios da teoria freudiana, dos instintos e das neuroses, e que, para Reich, custaram o descontentamento e até mesmo a inimizade de muitos dos seus colegas. Ai, psicanalistas encoraçados. A primeira dessas contribuições foi a teoria do orgasmo. A segunda foi a demonstração do fundo social e ideológico das neuroses. Legal, né?
é bom o materialismo dialético e psicanálise, o Psicologia de Massas do Fascismo, a Revolução Sexual. São algumas referências teóricas. O principal trabalho de Freud sobre a teoria dos instintos foi o livro intitulado Três Contribuições à Teoria da Sexualidade. Clássico. Se você não leu, Back to the Basics, Back to the Beginning, my friend, e vai ler o Surgismundo Freud. Pelo menos alguns, a pulsão e suas vicissitudes, é outro texto maravilhoso. Um dos meus primeiros textos lá na minha formação, aqui em Recife ainda, na Unicap, na Católica, eu participava de um grupo de estudos, eu era todo psicanalítico. Vamos lá. Nesse trabalho, Freud considerou, sobretudo, o desenvolvimento dos impulsos sexuais, através de todos os seus estágios infantis, desde a fase oral, passando pela sádico-anal, a fálica, até o genital, até a genital. Indicou também, para cada um dos primeiros 3 estágios, as possíveis consequências da fixação em alguma dessas fases para o desenvolvimento posterior do indivíduo. A pessoa é mais oral, ela é mais fálica, ela é mais anal, ela é mais sádica, ela é mais dependente, ela é mais obsessiva, ela é mais histérica. Sobre a fase genital, disse apenas que era uma fase final do desenvolvimento sexual, que se alcançava na puberdade e que esse período os seus impulsos deviam ser retidos e sublimados. Aqui, entre aspas. Ou seja, transformados em alguma atividade não sexual socialmente aceitável, até quando a satisfação dos impulsos sexuais fosse reconhecida como legítima pela sociedade. Ok. Podemos até lançar que tem um caráter adaptativo, talvez, à sociedade. Lisa Shiva, boa noite, queridos. Boa noite, querida Lisa. Vamos lá. Então, essa sublimação é o ponto que ele vai jogar para a teoria do orgasmo, em que o orgasmo fazia esse, digamos, um precipitado. Sabe um tubo de ensaio? O precipitado é aquela areiazinha, é a matéria diluída que subiu, ou que sobrou, que não foi 100% diluída. O precipitado. Esse precipitado era o que seria sublimado. Uma obra de arte. Eu não serei um psicopata que vai picotar a pessoa. Eu vou colocar essa minha pulsão psicopática como um cirurgião, por exemplo. E por aí vai. Mas Reich falou, tá, beleza, mas a teoria do orgasmo, a descarga do orgasmo, eliminava esse precipitado. E ao eliminar esse precipitado, a pessoa também tinha posturas mais críticas com relação a como é que eu me relaciono com a minha parceira ou com o meu parceiro? Como é que é a educação dos meus filhos? Como é que eu olho para os sistemas políticos autoritários, tirânicos? Me adapto ou não me adapto? E esse é o link entre as neuroses e a estrutura social. A sublimação e a adequação para uma função socialmente aceitável e a função do orgasmo dentro disso. Isso é bem interessante a gente pensar. Ou seja, transformado em alguma atividade não sexual, socialmente aceitável, até quando a satisfação dos impulsos sexuais fosse reconhecida como legítima pela sociedade. Mas Freud nunca aprofundou o pleno papel ou o significado da sexualidade genital, nem para as crianças, nem para os adultos. Isso é um texto de 1905 do Freud, tá? Algumas entre as primeiras contribuições de Reich à revista de psicanálise tinham como argumento a sexualidade genital e o seu significado para a terapia das neuroses. Vamos lá. Mas o seu principal trabalho nesse campo, para o qual confluíram as suas experiências até então realizadas e que se tornou a base para as suas descobertas sucessivas, foi o livro intitulado Die Funktion des Orgasmus. O meu alemão é fluido. Viena, 1927.
não deve ser confundido com o trabalho posterior escrito em inglês. A função, The Function of the Orgasm, tá? Primeira parte do The Dictionary of the Organ, Organ Institute Press, New York, 1942, tá certo? Então é interessante isso, essa primeira contribuição dele em alemão e depois o livro que a gente tem comumente, né, em nossas estantes, né, que é a função do orgasmo, geralmente é aquele vermelhinho, tá? Nesse trabalho, Reich questiona, primeiramente, as razões pelas quais, na terapia psicanalítica, alguns casos apresentam resultados insignificantes ou mesmo nulo. Alguns outros que pareciam curados recaem em suas velhas neuroses ou produzem uma neurose nova. Vê que desgraça. Enquanto outros ainda mantêm a cura que haviam conquistado. Vamos lá. É o link que o Freud falava para Reich. Reich, os pacientes mais complicados eu vou te passar. E a questão da gente fazer os seminários sobre a técnica psicanalítica é justamente por isso. Ou não melhoravam, melhoravam pouco, demoravam e muitas vezes a melhora não era sustentada ao longo do tempo. Então, vamos olhar para essa sexualidade genital, vamos olhar para a sexualidade adulta e vamos entender como é que foi que essa sexualidade genital, das descobertas dos prazeres corporais das crianças, impactam tanto nesses futuros adultos. Então, vamos começar a pensar na profilaxia. Vamos começar a pensar, isso é mais adiante, da profilaxia e do trabalho com crianças direcionado, tá certo? Mas vamos lá. Biriri, biriri, biriri. Alguém ligou para mim. O resultado do questionamento demonstrou que os casos obstinados e aqueles nos quais se verificava a recaída tinham uma coisa em comum que os distinguia daqueles que se resolviam favoravelmente. Eles nunca haviam sido capazes de estabelecer uma vida sexual satisfatória a nível genital. Nível genital, a gente está falando ali de uma forma madura. Fica sempre um pouco dúbio o genital para quem não é familiarizado com a linguagem psicanalítica ou reichiana, tá certo? Consequentemente, uma vida sexual satisfatória tornava-se condição sine qua non de uma vida mental durável. Uma vida sexual satisfatória, uma vida de saúde mental satisfatória. Tá? Essa conclusão chocou-se contra uma dura oposição de todas as partes e ainda hoje é um escândalo para todos aqueles que não têm competência para a psicoterapia do profundo ou que não têm uma vida sexual satisfatória. É aquilo que se fala também. Vai trabalhar com criança? Legal, cara, mas como é a tua vida sexual? É punitiva? É repressora? É castradora? Cara, você não pode trabalhar com criança. Você não pode. Você vai reprimir a criança em todos os atos espontâneos dela, em todas as brincadeiras dela, sejam brincadeiras com cunho de descoberta sexual e busca do prazer, com os pares, como com as criancinhas de sua idade, seja menino com menina e tudo misturado. Por quê? Se você é um adulto frustrado, castrado de seu prazer, de sua genitalidade, de sua sexualidade, de sua liberdade de movimento, a tua compreensão do mundo, ela vai ser repressora. Então, ela vai ser danosa para aquela criança. Então, trabalhas com criança, tuas crianças estão onde? Quem são os profissionais? Esse era o ideal da gente perceber, conhecer e saber um pouco mais. Tá certo? Ok. O problema seguinte que Reich levantou em Die Function des Orgasmus foi, primeiro livro, tá? Foi o que é uma vida sexual satisfatória? Isso em 20 e tanto, 100 anos depois, meus jovens, como é que a gente define isso? Como é que está a nossa vida? Como é que está a vida na nossa cidade, à noite, no dia, à tarde, na madrugada, no nosso cotidiano? O que danado é uma vida sexual satisfatória? Problema que, pelo que eu saiba, até então jamais havia sido objeto de pesquisa científica.
Master e Johnson, o Kinsey, o pessoal lá, os americanos, da sexualidade, vieram depois de Reich, tá certo? A resposta de Reich é elaborada tanto a partir de sua experiência terapêutica pessoal, quanto das informações adquiridas através de pessoas sãs, ou relativamente sãs, foi que uma vida sexual sadia depende de uma completa descarga convulsiva da energia sexual durante a relação com o parceiro do sexo oposto, com momentânea perda da consciência. Reich chamou de potência orgástica a capacidade para tal experiência, que torna-se, então, um critério de saúde mental. Ponto, vamos refletir sobre o sexo oposto. Tá? Então, há uma crítica, o homem de sua época, a sociedade já é revolucionária demais, mas o pensamento de que a potência orgástica, a maturidade sexual, a capacidade de se entregar e sentir tudo isso da maneira mais teórica e prática que Reich fala, entre o sexo oposto. Bom, isso é questionável demais, principalmente hoje em dia, no 2025. Né? Então, é interessante, primeiro, mudar esse pensamento, né? Que é um pensamento que a gente pode dizer estereotipado, restritivo, que minimiza o desenvolvimento de outras pessoas que têm orientações não heterossexuais e que, principalmente hoje, seria argumento e pensamento homofóbico, né? Em diversos sentidos. Por mais que não há algo contra, há algo que desfavorece, tá? Essa possibilidade da maturidade sexual e de atingir essa potência orgástica e, e ser satisfatória a relação de amor, amor sexual e de descarga entre duas mulheres ou dois homens, ou incluindo as pessoas trans. Tá? E as demais siglas, todos nós dentro de uma clínica. Vamos lá. O orgasmo, como foi descrito e definido por Reich, tornou-se a realização da vida sexual sadia no adulto. A terceira e última questão importante que Reich considerou em seu livro foi aquela sugerida pelo próprio título. O problema da função do orgasmo é a função que ele tem para a nossa estrutura caracteriológica ou para a nossa saúde, cara. Ai, mas eu não transo mais, tenho tantos anos, não tenho uma vida sexual. Ok, vamos ver toda a análise pregressa, vamos ver como foi essa vida e como é hoje, e como a gente pode trabalhar essa manutenção da descarga orgástica, né? Da tua potência orgástica, nas tuas relações, e quais técnicas, quais trabalhos corporais essa pessoa e nós podemos fazer para que ela consiga descarregar no seu corpinho, deitadinho com as práticas da bioenergética, da vegetoterapia, desbloquear e sentir esse fluxo. Fluxo, bem-estar, bem-estar, bem-estar com o outro, bem-estar com a sociedade. Ou bem-estar na sociedade, né? Porque a sociedade é um tanto quanto perversa, meus jovens. Então, estar bem com ela é estar bem com a perversão, né? Então, não é isso que a gente quer. E essa perversão, essa adaptação, é o que a função do orgasmo vai se contrapor. Então, pessoas que não dominam, mas que estejam inteiradas com a sexualidade, com sua prática sexual, vai bater em limites sociais e culturais, muitas vezes. Então, é um traço que a gente pode falar da eterna contribuição contracultural, se a gente entender a cultura como repressora, é contracultural a gente desenvolver essa potencialidade natural do homem. E aí que está a construção da sociedade, cultura, religiosidade, valores morais, em detrimento de uma função básica vital de uma célula,
que é a pulsação, contração, entrar numa convulsão, descarregar o excesso de energia e ela vai fluir no nosso organismo de forma mais saudável, mais resistente. Somos células, sendo assim, orgasmo para todos. Vamos lá. Até então, a função da sexualidade havia sido considerada quase exclusivamente como a de manutenção e propagação da espécie. Puta merda, né, bicho? Surgismundo ainda estava influenciado por essa prazerzinho e vão perpetuar, prazerzinho, vão perpetuar. E o que não foi tão descarregado, a gente pinta o quadro, ou vira um médico, ou vira um psicólogo. É bem por aí o que a gente compreende hoje, né? Quaisquer outros aspectos existentes, os seus desejos, os seus impulsos, as suas promessas de prazer e de felicidade, eram consideradas ilusões que a natureza havia criado para o homem, com o objetivo de colocá-lo em condições de assumir o cuidado, a dor e o trabalho de educar seus próprios filhos. Reich, então, sem negar essa função da realidade, é uma função. Demonstrou que ela não era a única, talvez nem mesmo a primeira ou a mais importante. Essa manutenção que eu acabei de falar, talvez não fosse a mais importante para a saúde do indivíduo. Outra função que se manifesta sem nenhum intento de procriação, antes mesmo de existir a possibilidade de procriar, é a regulação bioenergética através da descarga daquela parte da energia que não foi consumida em outras atividades desenvolvidas pelo homem, aquele precipitado que deveria ser sublimado. Vamos ler de novo. Outra função, que não é de reprodução e de manutenção, que se manifesta sem nenhum intento de procriação, prazer pelo prazer, não é para procriar. Antes mesmo de existir a possibilidade de procriar, o prazer genital da criança. E hoje a gente vê que até nos fetos, né? No bebê ainda na barriguinha da mamãe, já aparecem toques orais, toques genitais e movimentações e batimentos cardíacos diferenciados, demonstrando o autotoque, o prazer, não o autotoque da masturbação adolescente ou adulta. Feto, bebê. Vamos lá. Então, antes mesmo do intento da procriação, este mesmo, antes mesmo de existir a possibilidade de procriar, é a regulação bioenergética através da descarga daquela parte de energia que não foi consumida, está em excesso, que está estagnada em outras atividades desenvolvidas pelo homem. Um outro aspecto dessa função é que ela fornece um estado de bem-estar e de prazer que tornam a vida agradável e merecedora de ser vivida. Então, quando a gente fala de recursos somáticos para a autorregulação, a gente está falando dessa descarga de prazer com a finalidade do prazer pelo prazer. O prazer pela manutenção do teu estado de ser vivente no mundo. Coisa meio existencial. A forma pela qual você estabelece um contato saudável e prazeroso no mundo, estando vivo. Se você vai procriar ou não vai procriar, outra coisa. Se você é adolescente, é criança, não tem procriação. Tem seu desenvolvimento prazeroso na relação da tua família, escola e teus pares. Família, escola e pares, sociedade e religiosidade em cima disso. Sociedade e religiosidade, destruição dessa regulação bioenergética. Para assegurar o perfeito funcionamento do aparelho vivente, a descarga da energia obstruída deve ser completa, ou seja, orgástica,
orgástica como completude, como integração, como algo inteiro que esvazia-se em sua totalidade. Esvazia-se em sua totalidade é quase a morte, mas, ma friend, chérie, mon amour, vou até tirar óculos para ver melhor. Embaçado, mas na imagem fica melhor. A pequena morte, que os franceses, os românticos, dizem o orgasmo é uma pequena morte. Mas é ou não é? Aquele bom, é ou não é? Ah, e às vezes até a gente sente, né? Se fundir com o outro. Após o relaxamento, o que a capa do livro mostra, a descarga bioenergética indo para fora, se juntando com a outra. Quem de vocês já se sentiu junto, um só, com a pessoa amada? Durante, não sei se eu já senti, mas após. O abraço genital, olha, a pequenininha aqui em cima, e parecer que eu estou me abraçando. As costas dela era como se fosse meu próprio peito. E eu e ela nos acordamos. Tu sentiu? A gente sentiu a mesma coisa, em estado alterado de consciência, depois daquele orgasmo, juntos. A gente se fundiu. Foi uma descarga orgástica. Olha que maravilha. Que bom que sempre fosse assim. Vamos lá. Considera orgástica. Ok. Caso contrário, a energia residual ou bloqueada será um obstáculo para o funcionamento normal do organismo humano, a nível do pensamento, das suas emoções e das suas ações, e poderá até pervertê-lo para os propósitos contrários à vida. Os fascistas, os protofascistas, os autoritários. Dá para entender como o prazer nos leva a uma ação gregária, o desprazer a uma atitude destrutiva. Então, o masoquismo como sendo secundário na estrutura do desenvolvimento da pessoa. O desprazer constante, eu quero desprazer para o outro. Tá bom? É essa energia residual que alimenta os impulsos secundários. Olha só, tá antenado, hein? Alimenta os impulsos secundários que desempenham um papel tão importante nas neuroses. É verdade que a sexualidade sem orgasmo pode servir à procriação, para servir à procriação de uma forma aparentemente satisfatória, mas só a genitalidade orgástica pode satisfazer do melhor modo possível a outra função da sexualidade, ou seja, a regulação bioenergética do indivíduo. Por isso que a gente fala tanto nas terapias corporais sobre a autorregulação, a bioenergia do corpo, mas a bioenergia não deve ser entendida como algo vazio, etéreo, metafórico, muito Barbie Gratiluz, o Daiminho, lá os Instagrams que ironizam certas práticas, tá? Não deve ser entendido com a maneira vazia, pouca. A bioenergética, ela carrega tudo isso que nós falamos até agora, para a tua saúde mental. Então, quais práticas de autorregulação você está tendo? Com quem? Com seu terapeuta? Comigo, nos meus grupos de movimento? Vamos lá, daqui a pouco eu abro outro, hein? Quais são as técnicas que você utiliza para a tua autorregulação? É isso que as técnicas terapêuticas haitianas contribuem para a gente, para a nossa autonomia.
A potência orgástica salvaguarda, dentro das possibilidades de uma sociedade sexo-repressiva, o funcionamento são do organismo humano no seu pensamento racional, na sua emotividade natural e nas ações produtivas. É previsível que Reich a tenha considerado o fator mais importante e o objetivo principal da terapia, restabelecer a função orgástica. Na verdade, Crasiado, àquela época, ele acentuou tanto seu objetivo que se tornou difícil para o paciente aproximar-se deste. Isto é, ele fazia o paciente sentir tão fortemente sua própria insuficiência que se tornava quase impossível para aquele aceitar-se como um ser tão imperfeito ou mesmo extravasar tudo o que podia e assim aproximar-se da meta ideal através do único modo possível. Entretanto, apenas poucas e às vezes nenhum, entre aqueles que passavam pela moenda do nosso sistema de educação e da nossa sociedade, podem atingir completamente essa meta. Não vou filosofar tanto, mas ele dizendo, quem passou pelo nosso sistema educacional e vive nesse mundo está lascado, meu irmão. Para chegar a essa potência toda, só Jesus Cristo há 2000 anos atrás. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E hoje, é isso mesmo? Faça seu comentário. Uma outra questão que ocupou a mente de Reich desde o princípio foi como prevenir a destruição geral do funcionamento da vida humana. Na nossa civilização, assim como em muitas outras altas civilizações, são os adultos de caráter mais ou menos distorcido que estabelecem os objetivos da educação. Por isso que eu estava falando lá atrás, da educação dos nossos filhos. Eu não tenho dos seus filhos, mas de nós que outrora fomos crianças. Que estabelecem os objetivos da educação, ou seja, a formação. O cara já é deturpado, vai formar um outro. O morcegão, ai meu Deus. Eu falei do Ozzy. Beijo, Ozzy. Tudo de bom. Obrigado por tudo, viu? Vamos lá. Das crianças e dos adolescentes. E é preciso dizer que estabelecem esses objetivos tanto para assegurar sua conveniência pessoal, como para perpetuar seus preconceitos pessoais. Apenas alguns indivíduos, especialmente os. Ele bota primitivo. Vamos pensar como povos originários. Apenas alguns indivíduos, especialmente os povos originários, como, por exemplo, os esquimós, têm uma concepção totalmente diferente de como educar as crianças. Eu vou dar uma filosofada e a gente vai terminar por aqui, tá? Tem uma concepção totalmente diferente de como educar suas crianças. Segundo a antiga religião dos esquimós, e esse é um aspecto que o cristianismo conseguiu destruir, com certeza, my friend, destruíram Jesus e construíram o cristianismo para destruir o resto da humanidade. E esse é o aspecto que o cristianismo conseguiu destruir só em parte. A criança é o mais sábio de todos e, portanto, o maior crime que um adulto pode cometer é opor-se a uma criança. Para os esquimós, essa não é apenas uma crença teórica ou teológica. Eles agem em conformidade com ela, para a admiração de todos os observadores civilizados. Então, vamos lá. Nesse trecho, a gente pode colocar o livro Éter, Deus e o Diabo, que ele vai fazer um apanhado histórico de 5.000 anos sobre o desenvolvimento da humanidade, de acordo com tudo aquilo que a gente falou hoje. Eu, mim mesmo, falamos que ele viu, caramba, a gente tem que olhar para a criança, tem que prevenir a criança desses adultos completamente ou ensandecidos ou aparentemente sãos, em que quer de cima para baixo determinar como a criança deve ser, qual o aprendizado
que a criança deve ter, mas não o aprendizado natural que a criança já apresenta. Então, a sabedoria que esse europeu falou dos esquimós é que os esquimós colocavam a criança num lugar muito especial, num lugar de reverência, mas de referência, né? E de manter e proporcionar a livre expressão e a livre sabedoria do desenvolvimento infantil. Infantil de criança, não de imaturo. E eu fiz a brincadeira do primitivo, livro antigo, europeus, linguagem, mas os povos originários, seja os povos originários, Brasil, os indígenas, tá? Nos Estados Unidos, os indígenas de lá. Na África, os africanos originais. E por aí a gente pode olhar para essas crianças e para essas culturas ainda não civilizadas pelo cristianismo, por exemplo, ou por outras religiões que vão trabalhar as repressões ou mutilações, né? Oriente Médio, e a gente pensa uma série de coisas. Então, para fechar, pessoal, Reich descobriu a corrente vegetativa, Reich descobriu a função que ela traz. Eu não vou resumir tudo que eu falei, que eu vou me perder. Olhar para a criança e entender a função do orgasmo, entender a sublimação, uma adequação dos impulsos para o social, entender a função do orgasmo como algo que descarrega esse precipitado. Ao descarregar esse precipitado em sua completude, a gente coloca o nome orgástico. Orgástico é essa completude da descarga, né, biológica, e que essa descarga biológica tem todo esse componente cultural, emocional, histórico e traumático da gente. Tá? Quem é que traz isso livremente e perfeito, principalmente se for conduzido ou acompanhado de uma maneira satisfatória, são as crianças. Então, nós nascemos com essa potência orgástica que foi descoberta por Reich, ou foi reencontrada, eu acho melhor essa palavra, vou começar a usar, reencontrada por Reich. Então, esse trajeto de reencontro com a nossa genitalidade, que é o que falou lá atrás, que o Freud abriu, mas não enfatizou tanto, a genitalidade. Tá? E a genitalidade ser acompanhada e direcionada no caminho natural, que é a possibilidade de uma autorregulação biológica, bioenergética, através de práticas que vão incluir a respiração, o movimento e o contato com o outro, seja o contato sexual adulto, seja todos os outros contatos da sexualidade que são formativos. Sendo formativos, é essa formação de uma sexualidade mais livre e menos reprimida que deveria ser proposto e defendido pelos adultos. Não essa estrutura política, educacional, social, sexual e religiosa que faz o oposto da potência orgástica. Então, a gente pode entender que a cultura e muitas das religiosidades são pautadas no abafamento da potência orgástica. E eu falei lá atrás que a potência orgástica tem um caráter revolucionário, um caráter que quebra estruturas em busca de uma vida satisfatória. Gostaram? Ei, eu gostei desse resumão, hein? Não me perdi, mantive o foco. Meus amores, como foi para vocês? Temos aí 4 pessoas, algumas pessoas apareceram, outras saíram. Passei do tempo, hein? 47 minutos, 49, 50 minutos. Foi muito, hein? Não foi uma rapidinha, foi uma prolongada. Diriam que foi tântrica. Eu diria que foi orgônica. Mas vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Quarta-feira tem mais. Hoje foi de novo na quinta-feira, porque a vida não é um prazer ininterrupto, né? A gente tem nossos percalços também. Muito legal, valeu, Esmeralda. E vamos compartilhar esse vídeo também para os nossos seres orgânicos e orgásticos também.
Sigam lá, Paulo Borges, Psi, Ergonomia Aplicada. A gente está aqui no canal do ilustríssimo, querido, My Love, Arthur Gaiarsa, tá certo? Bom, então me vou. Hoje foi uma homenagem também ao grandioso Osborne. Um morcego apareceu por aqui. Vamos festejar a vida, tá bom? Então, beijo para todas e todos. Isso, bora compartilhar. Então, vamos lá. Beijos orgânicos, cheiros astrais. Semana que vem tem mais, tá bom? Beijo, até a próxima.